Olá pessoal, aqui é Sandro do Instituto SF e hoje eu quero falar com vocês sobre o treinamento que está aí ficando quase pronto, quase terminado para a gente iniciar a nossa primeira turma no dia 1º de dezembro. Como eu disse, é um treinamento baseado na minha experiência de vida, baseado na minha experiência profissional e eu tenho certeza que eu posso ajudar de alguma forma muitas pessoas que estão aí no trânsito da sua carreira, né, que estão naquelas etapas assim de decisão. Ou eventualmente no início dela pensando, poxa, como eu faço meu planejamento de carreira? Ou está naquela etapa, né, no meio da carreira dizendo, poxa, tenho oportunidade, preciso me preparar um pouco mais, a empresa me oferece alguns treinamentos, eu preciso procurar alguma coisa a mais sobre autodesenvolvimento e eu quero estar exatamente nesse momento aí te ajudando. Eu queria mostrar para vocês aqui um pouco do treinamento que está sendo desenhado. Como eu disse, ele está quase concluído, faltam aí algumas gravações, mas ele está quase concluído e dia 1º ele entra no ar. Vamos dar uma olhada aqui comigo? Olha. Módulo 1. O módulo 1 eu vou falar basicamente de currículo. Já falei de currículo aí num hangout, num webinar esses dias. A ideia de falar sobre currículo é mostrar que currículo ele tem que ser direcionado para aquele objetivo que você está pretendendo. E não aquele currículo genérico, né, que todo mundo faz. E nós vamos mostrar um pouco como é que são essas etapas de estruturação de currículo. Não se engane, tem muita gente que perde oportunidade por não saber fazer essa etapa da maneira correta. E o primeiro retrato seu que vai para um executivo, que vai para uma área de RH, que vai para uma pessoa onde você tem interesse em que o teu currículo seja analisado, a primeira coisa que chega até ele é o teu currículo. E ali já é feito um filtro. Então nós vamos trabalhar um pouco esse conceito com algumas etapas e vamos ter algumas ferramentas de coach que vão ajudar você a avaliar o que é mais importante de colocar no currículo. Na etapa 2, eu diria assim, a etapa 2 é uma das etapas mais importantes do treinamento. A etapa 2, nós vamos estar falando de processo de entrevista. Talvez para muitas pessoas se preparar para um processo de entrevista seja desnecessário. Já tem prática, já tem fluência, já tem tranquilidade e sabe as etapas normais para se preparar para chegar lá. Eu quero mostrar para você no detalhe como fazer isso. Então, você que está eventualmente se preparando para uma entrevista agora, ou pretende se preparar para um processo ali na frente, sabe que a tua carreira vai exigir que você participe de um processo de entrevista, nós vamos estar falando detalhadamente sobre cada tipo de processo de entrevista que tem hoje no mercado. Entrevistas básicas, né? Entrevistas individuais. Nesses conceitos eu vou trabalhar um pouquinho do comportamento que a pessoa tem, né? Porque nós temos pessoas tímidas, pessoas falantes, pessoas com conteúdo técnico muito bom, pessoas com conteúdo técnico mais ou menos. Como é que isso se enquadra durante a entrevista? E como é que você pode vencer essas etapas, né, se colocando bem na frente das pessoas que vão te entrevistar, dos executivos que vão te avaliar. Para muitos cargos não existe apenas uma entrevista, existe uma série de entrevistas ao longo, né, até você assinar um contrato, até a tua carteira ser assinada, qualquer coisa do gênero. E é sobre isso que nós vamos falar. Também com a aplicação de ferramentas de coach, né, que irão te dar um suporte de autoconhecimento para poder, de fato, participar de um processo de entrevista de uma maneira mais tranquila e aumentar a tua probabilidade de sucesso ao longo desse processo. Então nós vamos falar de entrevista individual, entrevista coletiva, entrevista sobre ética e honestidade, que está sendo bastante aplicado aí nas empresas hoje. Na sequência, e isso é importante, imagina que nós estamos falando de sucesso sempre. Nós estamos falando de uma pessoa ou de pessoas que ao longo da sua vida profissional estruturam um planejamento de carreira. E aí eu vou entrar no módulo 3 falando um pouco exatamente desse planejamento de carreira. Bom, eu passei na entrevista, eu comecei numa empresa, ou eu estou num estágio intermediário numa empresa. Como é que está meu plano de carreira? Ah, não, Sandro, plano de carreira eu não preciso ter, não. Eu não preciso, eu conheço mais ou menos, então... Não. Se você conhece mais ou menos, se você tem um plano na tua cabeça, mas se você não consegue colocá-lo no papel e executá-lo durante uma curva de tempo, você vai deixar a vida te levar somente.
E é isso que nós vamos estar mostrando nesse módulo. Então, esse módulo 3, nós vamos falar um pouco, né, usando a nomenclatura de mercado, mas nós vamos usar um pouco o comportamento empresarial que você tem que ter para chegar até lá. E da mesma forma, como desenhar esse plano de carreira, como é que isso tem que ficar desenhado no papel. E quais são os impactos disso no financeiro, os impactos disso na sua família, os impactos disso na tua vida, já que de alguma forma, naquele momento da tua vida, você está dependendo daquele emprego, você está dependendo daquela remuneração, você está dependendo do encarreiramento ali dentro para eventualmente ganhar um pouco mais para comprar tua casa, teu apartamento ou, né, gerar uma condição de vida melhor para sua família. Então, nesse momento, eu diria assim, é um momento alto do treinamento, porque nós vamos estar colocando no papel o teu plano de carreira. O curso, que será colocado à disposição aí a partir do dia 1º de dezembro, e as vendas devem acontecer a partir do dia 17, ele tem vagas limitadas, porque eu quero analisar o plano de carreira de cada participante, dar retorno e dar feedback, né, baseado na minha experiência de como é que seria visto isso por executivos no mercado e quais seriam eventuais ajustes que você teria que pensar se deve ou não fazer para que ele fique mais redondo, né, ao longo da tua vida. No módulo 4, nós vamos falar exatamente, dentro do estágio de plano de carreira, de uma progressão na carreira. Quer dizer, você sai de uma etapa de carreira, eventualmente, em que você não lidera pessoas e você passa a liderar pessoas. Então, qual é o comportamento, quais são as técnicas que podem ser usadas, né? Você que está recém-nomeado, sei lá, um gerente, um gestor de equipe, um gestor de núcleo, ou qualquer nomenclatura, um gestor de pessoas que lidam com vendas, um supervisor de vendas, qual é o comportamento organizacional que pode fazer com que a tua equipe seja produtiva e que você seja visto como um excelente gerente nessa nova etapa profissional. A gente vai estar trabalhando isso e também, de novo, né, aplicando ferramentas de coaching que te gerem, de alguma forma, autoconhecimento, para você se avaliar aonde você pode melhorar. Quais são os quesitos e requisitos que você pode estar melhorando e implementar junto à sua equipe para que ela seja mais produtiva e que você seja realmente um excelente gerente. Ah não, ser gerente é só um cargo, uma nomenclatura. Não, é muito mais do que uma nomenclatura, porque você influencia pessoas. Você muitas vezes decide a vida de pessoas sendo um gerente. Então como é que isso se linka na tua vida, como é que ele se liga na sua vida profissional e você pode dali aprender mais e mais e crescer para novas etapas. São inúmeras as empresas que têm condição e têm estrutura de cargos e salários que pode elevar você de gerente para outros cargos dentro da organização. E por fim, nós vamos estar falando de um cargo ou de cargos acima de gerente, onde você está liderando líderes, onde você está falando com pessoas que determinam o futuro da organização, o futuro da empresa, o futuro, a estratégia da empresa, né? E muitas vezes falar em estratégia da empresa, num âmbito de uma empresa menor, uma empresa pequena, uma empresa média, é você estar falando daquilo que vai gerar resultado para ela no próximo semestre, no próximo mês. E você é líder de líderes que vão fazer isso acontecer. Então, qual é o teu comportamento? Como é que você administra essa etapa? Como é que você administra você ser líder de pessoas que são muito mais experientes do que você? Ou como é que você orienta pessoas que são extremamente inexperientes e precisam da tua ajuda para aprender? Então nós vamos estar falando nesse período, né, de pessoas que lideram líderes e precisam de alguma forma ter características que até naquele momento você não usou ou não precisou ter. O nosso curso aqui, ele terá uma etapa, nós vamos estar falando isso um pouco mais à frente, mas ele terá uma etapa presencial, né, para a gente consolidar isso daqui, consolidar essa etapa de treinamento online que a gente está propondo agora. Eu sempre falo isso, mas eu tenho uma convicção danada de que o que nós vamos ver aqui pode ajudar você a estruturar o teu plano de carreira, estruturar teu futuro profissional
e você ser feliz e equilibrado sendo empregado naquela empresa que você escolheu, naquela empresa que você está ganhando o seu salário e que é dali que você está sustentando a sua família e estruturando a sua vida de alguma forma. Quero contar com você no curso, conte comigo aqui no treinamento. Como eu disse, serão vagas limitadas porque eu quero de alguma forma atender, olhar o plano de carreira individualmente de cada um e a gente estruturar isso para que de fato ele tenha sucesso, para que de fato ele seja execuível. Conte comigo, fiquem com Deus e até breve.